Olá pessoal, mais uma reflexão da palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus por tua vida, pela oportunidade que o Senhor nos concede, para que juntos, através da sua palavra, possamos aprender mais e mais da vontade soberana e gloriosa do nosso Deus. Eu venho por meio desta mídia refletir convosco através da palavra de Deus sobre um tema bastante importante, bastante significativo para a edificação e fortalecimento da nossa fé. Eu quero falar sobre o poder da audição, ouvir a voz de Deus e não se ater aos ruídos da vida. Para isso eu queria refletir convosco Salmos 40, verso 6. O texto sagrado começa assim, dizendo: sacrifícios e oferta não desejastes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e oferta pelo pecado não requerestes. O salmista Davi descobriu que ofertas, que sacrifícios, que holocausto, ainda que pelo pecado, não era algo requerido por Deus, não era algo que Deus tinha prazer ou interesse, não era algo que prendia a atenção do Altíssimo. E o salmista Davi agora, ele tem esse discernimento, mas ele nos dá uma grande revelação do que de fato é importante para Deus. Deus, em vez de se ater ao sacrifício e oferta, até mesmo os holocaustos e ofertas pelo pecado, Deus, em contrapartida, abriu os ouvidos do salmista, a ponto que o salmista teve entendimento que isto era algo prazeroso para Deus em vez de oferendas. Como que nós sabemos disso? O termo, o verbo que o salmista utilizou quando disse sacrifício e oferta não desejastes. A palavra desejastes é o verbo rafeise do hebraico. A palavra rafeise do hebraico significa desejar, significa que Deus não desejava, que ele não tinha prazer, que ele não gostava, que ele não se movia em direção às oferendas, aos holocaustos, às ofertas pelo pecado. Não. A palavra rafeise significa inclinar-se, ou seja, Deus não se inclinava, Deus não tinha prazer, Deus não tinha deleite nos holocaustos e nos sacrifícios. A verdade é que o desejo de Deus era que o homem se mantivesse na sua condição lá no Éden de comunhão perfeita com o seu Criador. Todavia, o sacrifício é sempre uma ação de algo que já aconteceu. É algo para justificar um ato, um erro, uma conduta pecaminosa, uma conduta reprovada por Deus. Mas o salmista agora ele diz: abristes os meus ouvidos. A palavra ouvidos é o termo hebraico ozen. A palavra ozen fala de amplitude, fala de algo que foi estendido, fala de expandir e alongar. Olha, Deus não tem prazer em sacrifícios, em holocaustos, em ofertas pelo pecado, mas ele expandiu, ele alargou, ou seja, ele estendeu a capacidade do salmista de ouvir a voz de Deus. É mais importante ouvir a voz de Deus do que oferecer a ele sacrifício. É mais importante ouvir a voz de Deus do que oferecer a ele holocaustos, do que oferecer a ele ofertas pelo pecado. E aqui há um grande risco, de nós tornar a nossa vida, a nossa oração em uma oferenda,
em uma oferta pelos nossos erros. A oração nunca deve ser um meio para se obter algo de Deus em relação a alguma coisa que nós fizemos de errado. Não, a oração deve ser sempre um meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus, conversamos com Deus, nos interagimos com Deus. A palavra do Senhor é a voz de Deus. Você não escuta a voz de Deus, mas sempre se relaciona com Deus através da oração, sempre de uma forma reativa para consertar algo que deu errado, para consertar algo que você cometeu ou para obter algo que você precisa. Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. E quando pede, diz Tiago, pede para gastardes com os vossos próprios deleites. A motivação, esta oração se tornou em um sacrifício, em uma oferenda, em um holocausto, em uma oferta. Porém, Deus não tem prazer em holocausto. Deus não tem prazer em ofertas. Deus não tem prazer em sacrifícios. Mas o salmista diz que Deus abriu os seus ouvidos. E é muito interessante que o termo abriste os meus ouvidos, o termo hebraico é o termo ozen, significa amplitude. Significa que Deus estendeu, ampliou, expandiu, alargou os ouvidos do salmista, expandiu os ouvidos do salmista, colocou, embutiu uma amplitude, um poder, a capacidade de ouvir a voz de Deus e não ruídos da vida. Esse é o grande X. Quem você está ouvindo, a voz de Deus ou os ruídos da vida? Ou os ruídos dos púlpitos? Ou os ruídos dos departamentos? Ou os ruídos dos murmuradores? Qual a voz você está ouvindo? Porque ouvir é se inclinar totalmente para aquilo que se ouve, é prestar atenção, é internalizar, é colocar no coração, é entender, é compreender, é ter discernimento sobre o que está se ouvindo. Agora, ruído é diferente. Você pode escutar o ruído de uma moto passando na rua, você pode escutar o ruído de um trem lá nos trilhos, você pode escutar o ruído de um murmurador, os ruídos da política, os ruídos da economia. Você pode escutar tantos ruídos e não ter discernimento de onde este barulho, de onde está esses ruídos fluindo. Porém, quando se ouve a voz do Criador, você sabe de onde está vindo esta voz. E Deus mostrou para o salmista que ele não está interessado em sacrifícios, ofertas, oferendas, holocausto. Não, mas Deus teve uma ação direta na vida do salmista, abrindo seus ouvidos, ozen, estendido, expandido, alargado. Porém, a palavra ozen, ela vem da raiz da palavra anza. A palavra anza do hebraico significa expandir, alargar o ouvido com a mão, isto é, amplificação. Deus, é como se o próprio Deus ampliasse, alargasse com as próprias mãos os ouvidos do salmista, para que ele fosse capaz de ouvir a voz de Deus. Olha, o salmista está inserido em um contexto em que sacrifícios, holocaustos, ofertas, oferendas, era algo assim quase que mandatório, algo que estava totalmente entranhado nas entranhas de cada judeu da época do salmista. Desde o sacerdote ao levita, ao trabalhador do campo, o sacrifício era algo mandatório entre eles. Porém, Deus disse, olha, eu não tenho prazer nos vossos holocaustos, eu não tenho prazer nas vossas oferendas, eu não tenho prazer nas vossas ofertas, ainda que sejam pelo pecado. Porém, agora Deus intervém na vida do salmista, do seu amado, e abre os seus ouvidos, trazendo ao salmista o entendimento que mais importante do que oferecer uma oração a Deus com a roupagem da oferta, do holocausto, do sacrifício, é ouvir a voz de Deus. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, está escrito,
Disse o Senhor: se diligentemente ouvires, olha o poder de ouvir a voz de Deus, o poder de ouvir a palavra de Deus. Diz: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto aos seus olhos, e ouvires os seus mandamentos e guardareis todos os seus estatutos, eu não porei sobre vós nenhuma destas doenças que trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Percebe o poder de ouvir a voz de Deus? O poder de ouvir diligentemente, de ouvir com cuidado, de ouvir com zelo, responder o que ouve, responder o que se está ouvindo. O Senhor diz que Ele não lançará sobre eles nenhuma das doenças que foi lançada sobre os egípcios. Ele diz: porque eu sou o Senhor que te sara. Em Salmos 46, o salmista aprendeu algo que é crucial, que é mais importante do que as nossas oferendas, do que os nossos sacrifícios. O salmista, ele declarou que Deus abriu seus ouvidos, ou seja, o salmista estava declarando que Deus havia dado a ele a capacidade de ouvir e obedecer a sua palavra. Ou seja, Deus ampliou, Deus expandiu, alargou a capacidade do salmista não só escutar os ruídos dos seus inimigos, dos seus adversários, os ruídos das crises, das doenças, das enfermidades, os ruídos de morte, mas ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é estar livre de todas as doenças que veio sobre o Egito, pois Deus, o Senhor, é quem nos sara. Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Samuel disse: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em obediência à voz do Senhor? Ele está fazendo uma pergunta. Vocês acham que Deus tem muito mais prazer em holocausto, oferendas e ofertas do que obedeçam a Ele? Aí o profeta diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, às vezes, as nossas orações se tornam um sacrifício, um holocausto, porque nós temos dificuldades de obedecer. Você não pode obedecer quem você não ouve. Você não pode seguir quem você não ouve. Você não pode se familiarizar, se relacionar com quem você não ouve. Então, o profeta Samuel diz que mais importante é obedecer do que sacrificar. A primeira coisa que você precisa ter em mente: nosso futuro depende da capacidade de responder à voz da palavra de Deus. Você não pode responder quem você não ouve. Você precisa ouvir a palavra de Deus e responder. Você precisa responder o que ouve. Segundo, ouvir a voz de Deus determinará a obediência a Deus. Você não pode obedecer quem você não ouve. Se você ouve, você obedece, mas se você não ouve, se você só escuta ruídos, então você não tem força, você não consegue obedecer quem você não ouve. Deuteronômio capítulo 31, verso 12 diz: reúna o povo, diz o Senhor, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam, e aprendam a temer ao Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as suas palavras, as palavras desta lei. Então, se você não ouve a voz de Deus, você não obedecerá. Você precisa ouvir a voz de Deus para obedecer. Porém, você precisa entender também, ouvir, a capacidade de ouvir revela a nossa paternidade. A capacidade de ouvir, quem você ouve, revela a sua paternidade, de quem você pertence, de onde é a sua raiz, de onde é a sua origem. João capítulo 8, versículo 47 diz: aquele que pertence a Deus ouve. Aquele que pertence a Deus
ouve o que Deus diz. Aí o Senhor diz: vocês não me ouvem porque não pertencem a Deus. Então, ouvir revela a nossa paternidade, a nossa origem, de que lado nós estamos. Se nós não ouvimos a Deus, significa que nós estamos do lado oposto de Deus, nós estamos do lado contrário de Deus, significa que nós não pertencemos a Deus. Todavia, nossa paternidade não vem dele. Então, ouvir revela nossa paternidade. Quarto, ouvir corretamente determinará a nossa compreensão. Não entender o que ouve é perder sem saber o que perdeu. Ouvir corretamente determinará a nossa compreensão. Não entender o que ouve é perder sem saber o que perdeu. Ou seja, você tem direito sobre o que ouve. Mateus capítulo 13, versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Então, quando você ouve de forma desatenta, quando você não coloca o coração nos ouvidos, ouvir atentamente significa colocar o coração, a mente, todas as tuas emoções, todo o teu intelecto, todo o teu ser naquilo que está ouvindo. Então, quando você ouve a voz de Deus e não entende, significa que você não está atento, significa que você está disperso, significa que você está no outro mundo. Você precisa estar aonde a voz de Deus está falando. Você precisa parar e ouvir a voz de Deus. Então, quando você ouve e não entende, Satanás vem e arranca a semente que foi semeada no seu coração. É por isso que a compreensão é ouvir corretamente determinará a nossa compreensão. Não entender o que ouve é perder sem saber que perdeu. A palavra arrancar é a palavra grega arpazo. A palavra arpazo significa reivindicar para si mesmo, levar pela força. Então, quando você escuta ruídos e não entende o que foi falado, Satanás vem e arranca de você a força, a semente da vida eterna, a semente de Deus, a palavra que foi semeada no seu coração. Aqui reside um grande problema, porque nossa fé só pode ser ativada pelo ouvido, ou seja, ouvir é a chave para ativar a nossa fé, mas não é ouvir ruídos, não é ouvir barulhos, não é ouvir farsas, filosofias, não, é ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ativa a nossa fé, porém os nossos ouvidos é a chave para ouvir e ativar a nossa fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: consequentemente a fé vem pelo ouvir. A mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé é ativada quando nós ouvimos a voz de Deus por meio da sua palavra. O ouvido é a chave, é o meio pelo qual a fé é ativada. A palavra de Deus entra pelos teus ouvidos, desce ao teu coração e ativa a tua fé. Então o salmista no Salmos 40, verso 6 diz: sacrifício e oferta não desejastes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e oferta pelo pecado não requerestes. Ou seja, o salmista usou o verbo desejastes, que a palavra rafez, a palavra rafez é um verbo que significa desejastes, significa dizer que Deus não tinha desejo, Deus não tinha prazer, Deus não gostava, não gosta, Deus não se movia e não se move quando a nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus passou a ser um ritual, porque holocaustos, sacrifícios, ofertas nos dias de Davi se tornara um ritual. E por isso que o profeta Samuel disse no capítulo 15, versículo 22, que mais importante do que sacrificar é obedecer à voz de Deus. Então as nossas orações
elas poderão, e em alguns casos já se tornou um sacrifício, um ritual. A nossa vida com Deus não pode ser um ritual, não pode ser um sacrifício ritualista, não. Nós somos um mecanismo vivo, precisamos nos relacionar com Deus, mas só existe uma forma: ouvindo a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Talvez você não conseguiu ainda alcançar o êxito de tudo que você tem tentado fazer porque você só está ouvindo ruídos. Mas pare de ouvir ruídos e ouça a voz de Deus. Ouvir Deus significa viver. Se fechar para a voz de Deus significa a morte. O salmista disse no verso 6 do Salmos 40, abriste os meus ouvidos. O termo hebraico é ozen, significa ampliar, significa estendido, expandir e alargar. Ou seja, Deus ampliou, Deus alargou, Deus expandiu a capacidade do salmista ouvir a voz de Deus. Então ore a Deus pedindo para que Deus venha alargar, expandir, que Deus venha amplificar a sua capacidade para ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Deus é viver, ouvir a voz de Deus é vencer, ouvir a voz de Deus é conquistar, ouvir a voz de Deus é vida eterna, ouvir a voz de Deus é cura, ouvir a voz de Deus é milagre, ouvir a voz de Deus é livramento, ouvir a voz de Deus é tudo que nós precisamos. Deixe agora de ouvir ruídos e passe a ouvir a voz de Deus. Que o Eterno, em nome de Jesus, venha expandir, venha alargar, venha dar a você o poder e a capacidade de ouvir a voz de Deus. Então viva uma vida de vitória. Esta é a meditação que Deus colocara no meu coração. Fique com Deus e até a próxima, se o Senhor permitir. Amém.